Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 15. Tóquio, 1960. Foi necessário um tempo, mas depois de 2 anos em Waseda, Noah finalmente se sentia à vontade lá. Sempre um excelente aluno, com bons hábitos, depois de alguns percalços e várias tentativas frustradas, aprendeu a escrever ensaios sobre literatura inglesa e a fazer provas de nível universitário. A vida universitária era um paraíso, em comparação com a escola, onde havia aprendido e memorizado muitas coisas que não valorizava mais. Nenhuma das matérias que estudava parecia trabalho. Waseda era pura felicidade para ele. Lia o máximo que podia, sem forçar os olhos, e havia tempo para ler, escrever e pensar. Os professores de Waseda tinham um profundo apreço pelo que ensinavam, e Noah não entendia como alguém poderia reclamar. Hansu havia arrumado para ele um apartamento bem equipado e lhe dava uma mesada generosa, portanto não precisava se preocupar com alojamento, dinheiro ou comida. Vivia de maneira simples e conseguia enviar algum dinheiro para casa todos os meses. Apenas estude, dissera Hansu. Aprenda tudo. Encha sua mente de conhecimento. Esse é o único poder que ninguém pode tirar de você. Hansu nunca dizia a ele para estudar, mas para aprender. E ocorreu a Noah que havia uma grande diferença entre as duas coisas. Aprender era uma diversão, não um trabalho. Noah podia comprar todos os livros de que precisava para as aulas, e quando não encontrava algum na livraria, bastava ir à imensa biblioteca da universidade, que quase não era utilizada por seus colegas. Ele não compreendia os estudantes japoneses ao seu redor, que pareciam muito mais interessados em coisas fora da universidade do que em aprender. Ele sabia muito bem, por sua experiência na escola, que os japoneses não gostavam de se relacionar com os coreanos, por isso se mantinha reservado, não muito diferente de quando era menino. Havia alguns coreanos em Waseda, mas eles também os evitava, porque pareciam interessados demais em política. Durante um de seus almoços mensais, Hansu tinha dito que os militantes, de esquerda, eram um bando de chorões e os de direita, completamente estúpidos. Noah passava a maior parte do tempo sozinho, mas não se sentia solitário. Mesmo depois de 2 anos, continuava fascinado por estar em Waseda, por ter um quarto silencioso onde podia ler em paz. Como um homem faminto, Noah saciava sua mente ávida por bons livros. Leu Dickens, Thackeray, Hardy, Austen e Trollope. Depois seguiu para o continente e leu muito Balzac, Zola e Flaubert, antes de se apaixonar por Tolstói. Seu favorito era Goethe. Devia ter lido Os Sofrimentos do Jovem Werther pelo menos umas 6 vezes. Se tinha um desejo constrangedor, era este, ser um europeu de uma época passada. Não queria ser rei nem general. Estava velho demais para desejos tão simples. Na verdade, queria uma vida muito simples, repleta de natureza, livros e, quem sabe, filhos. Sabia que mais tarde também ia querer ficar sozinho para poder ler em silêncio. Em sua nova vida em Tóquio, havia descoberto o jazz e gostava de ir a bares e ouvir os discos que os proprietários selecionavam. Ouvir música ao vivo era muito caro, mas ele esperava poder ir a um clube de jazz um dia, quando voltasse a ter um emprego. No bar, pedia uma bebida apenas para pagar pelo assento. Mal a tocava, depois voltava para o quarto. Lia mais um pouco, escrevia cartas para a família e ia dormir. A cada poucas semanas, economizava parte da mesada e comprava uma passagem de trem barata para ir ver a família. No início de cada mês, Hansu o levava para almoçar sushi e lembrar Noah de sua missão no mundo, que tinha algum propósito mais elevado de que nenhum dos dois conseguia articular por completo. Sua vida parecia ideal e Noah se sentia grato por tudo. Naquela manhã, quando atravessava o campus para ir ao seminário de George Eliot, ouviu alguém chamando o seu nome. Bando-san, Bando-san, gritou uma mulher. Era a beleza mais radical do campus. Akiko Fumeki. Noah se deteve e esperou. Ela nunca tinha falado com ele antes. Na verdade, ele tinha um pouco de medo dela. Akiko estava sempre discutindo com a professora Kuroda, uma mulher de fala suave que havia crescido e estudado na Inglaterra.
Embora fosse educada, Noah percebia que a professora não gostava muito dela. Os outros alunos, especialmente as mulheres, mal conseguiam tolerá-la. Noah sabia que o mais seguro era manter distância dos alunos dos quais os professores não gostavam. Em sala de aula, se sentava na primeira fileira, enquanto Akiko ficava no fundo da sala, embaixo das janelas altas. Olá, Bando-san, como você está? Perguntou Akiko, corando e sem fôlego. Ela falou com ele casualmente, como se já tivessem se falado muitas vezes. Bem, obrigado. E você? Então, o que achou da obra-prima final de Eliot? Perguntou ela. É excelente. Tudo de George Eliot é perfeito. Que bobagem. Adam Bede é um tédio. Eu quase morri lendo aquela coisa. Silas Marner é apenas tolerável. Bem, Adam Bede não é tão empolgante e sofisticado quanto Middlemarch, mas ainda é uma representação maravilhosa de uma mulher corajosa e um homem honrado. Ah, por favor. Akiko revirou os olhos e riu dele. Noah também riu. Ele sabia que ela estava cursando sociologia, porque todos tiveram que se apresentar no primeiro dia de aula. Você leu toda a obra de George Eliot? É impressionante, disse ele, pois não conhecia ninguém que tivesse feito isso. É você quem lê absolutamente tudo. É doentio, e eu fico quase irritada com você por isso. Mas também o admiro. Embora, se gosta de tudo que lê, não possa levá-lo a sério. Talvez não tenha refletido o suficiente sobre essas leituras. Ela disse isso com uma expressão séria, sem se preocupar nem um pouco se ia ofendê-lo. Soni. Noah sorriu. Nunca tinha lhe ocorrido que um livro escolhido e admirado por uma professora pudesse ser inferior, mesmo em relação a outras obras do mesmo autor. A professora deles amava Adam Bede e Silas Marner. Você se senta muito perto da professora. Acho que ela está apaixonada por você. Surpreso, Noah parou. Kuroda-san tem 60 anos, talvez 70. Ele se aproximou da porta do prédio e a abriu para Akiko. Você acha que as mulheres perdem a vontade de fazer sexo depois dos 60? Que absurdo! Ela é provavelmente a mulher mais romântica de Waseda. Leu romances demais. Você é perfeito para ela. Aposto que se casaria com você amanhã. Ah, que escândalo! Sua querida George Eliot também se casou com um homem jovem, sabia? Embora o noivo tenha tentado se matar na lua de mel. Akiko riu alto, e os estudantes que subiam as escadas a caminho da sala de aula se viraram para olhar. Todos pareciam intrigados com a interação, já que Noah era quase tão famoso por seu comportamento reservado quanto Akiko por sua beleza. Quando chegaram à sala de aula, ela se sentou em seu habitual assento nos fundos e Noah voltou ao seu lugar junto à professora. Ele abriu o caderno e pegou a caneta tinteiro. Em seguida, olhou para a folha em branco coberta de linhas azuis pálidas. Estava pensando em Akiko. De perto, ela era ainda mais bonita. Kuroda-san se sentou para iniciar a aula. Ela usava um suéter verde ervilha por cima de uma blusa branca com um colarinho arredondado e uma saia tweed marrom. Seus pés minúsculos estavam calçados em um par infantil de sapatos Mary Jane. Ela era tão pequena e magra que dava a impressão de poder sair voando como um pedaço de papel ou uma folha seca. A aula de Kuroda-san foi fundamentalmente uma longa análise psicológica da heroína de Danielle Deronda, a egocêntrica Gwendolyn Harlett, que se transforma em consequência de seu sofrimento e da bondade de Danielle. A professora deu bastante ênfase ao fato de o destino de uma mulher ser determinado por sua posição econômica e suas perspectivas de matrimônio. Como era de se esperar, comparou Gwendolyn à vaidosa e gananciosa Rosamond Vince, de Middlemarch, mas argumentou que, diferentemente dela, Gwendolyn alcançava a anagnórise e a peripeteia aristotélicas. Kuroda-san passou a maior parte da aula falando sobre Gwendolyn, e pouco antes de terminar falou um pouco sobre Mirá e Daniel, os judeus do livro, discorrendo um pouco sobre o sionismo e o papel dos judeus nos romances vitorianos. Os homens judeus são com frequência mostrados como pessoas excepcionalmente brilhantes, e as mulheres são quase sempre bonitas e trágicas. Aqui temos uma situação em que um homem desconhece sua própria condição de forasteiro. É como Moisés, o bebê de Gênesis, que descobre que é judeu e não egípcio. Enquanto dizia isso, Kuroda-san olhou para Noah, mas ele não percebeu, porque estava tomando notas. No entanto,
Quando descobre que na verdade é judeu, Daniel se sente livre para amar a virtuosa Mirá, uma cantora tão talentosa quanto sua mãe judia, e juntos eles vão para Israel. Kuroda-san suspirou baixinho, como se estivesse satisfeita com o final de Elliot. Então está dizendo que é melhor que as pessoas amem apenas pessoas de sua própria raça? Que os judeus devem viver isolados em seu próprio país? Questionou Akiko, sem levantar a mão. Ela parecia não acreditar nessa formalidade. Bem, acho que George Eliot está argumentando que há uma grande nobreza em ser judeu e querer fazer parte de um Estado judeu. Eliot reconhece que esse povo foi muitas vezes perseguido injustamente. Eles têm o direito a seu próprio Estado. A guerra nos mostrou que eles sofreram muito, e que isso não pode voltar a acontecer. Os judeus não fizeram nada de errado. Já os europeus... A professora abaixou a voz como se tivesse medo de que alguém a ouvisse e isso lhe causasse problemas. É complicado, mas Eliot se adiantou a seus contemporâneos ao pensar sobre o tema da discriminação com base na religião. Havia 9 alunos na turma, e todos concordaram, incluindo Noah, mas Akiko mesmo assim pareceu irritada. O Japão foi aliado da Alemanha, argumentou ela. Isso não tem a ver com esta discussão, Akiko-san. A professora abriu o livro nervosa, querendo mudar de assunto. Eliot está errada, disse Akiko sem se deixar intimidar. Talvez os judeus tenham o direito a seu próprio estado, mas não vejo necessidade de Mirá e Daniel deixarem a Inglaterra. Acho que esse argumento da nobreza ou de uma nação melhor para um povo perseguido é um pretexto para expulsar todos os estrangeiros indesejados. Noah não ergueu o olhar. Ele se viu escrevendo tudo o que Akiko estava dizendo, porque ficava incomodado em pensar que poderia ser verdade. Ele havia admirado a coragem e a bondade de Daniel ao longo do livro, e não havia pensado muito na posição política de Eliot. Seria possível que Eliot estivesse sugerindo que os estrangeiros, por mais admiráveis que fossem, deveriam deixar a Inglaterra? Àquela altura, todos na sala desprezavam Akiko, mas de repente ele admirou sua coragem de pensar de maneira diferente e sugeriu uma verdade difícil. Sentiu-se afortunado por estar na universidade e não na maioria dos outros lugares, onde a pessoa no comando tinha sempre razão. No entanto, até ouvir Akiko discordar da professora, não tinha pensado por conta própria, e nunca lhe ocorrera demonstrar discordância em público. Depois da aula, ele voltou para casa sozinho, pensando profundamente nela, e soube que queria estar com Akiko, mesmo que não fosse fácil. Na terça-feira seguinte, antes do início da aula, Noah chegou cedo à sala para se sentar a seu lado. A professora tentou não se mostrar magoada com essa deserção, mas era evidente que estava. Capítulo 16. Osaka, abril de 1960. Nos 4 anos anteriores, Mosasu havia trabalhado em algum momento como encarregado em todos os 6 salões de pachinko de Goro. Seu chefe havia inaugurado novos salões em um tempo curto, e Mosasu o ajudara a abrir todos eles. Tinha 20 anos e não fazia quase nada além de cuidar dos estabelecimentos e consertar o que fosse necessário, enquanto Goro procurava novos locais e aparecia com ideias inspiradas para seu crescente império, e, por mais estranhas que elas parecessem, funcionavam. Ao que parecia, Goro não errava nos negócios e acreditava parte desse sucesso à disposição de Mosasu de trabalhar sem cessar. Era abril e bem cedo pela manhã quando Mosasu chegou ao escritório da gerência, no Paradise 6, o mais novo salão de pachinko. Ohayou, o carro está esperando. Vou levá-lo até Totoyama-san para mandar fazer roupas novas. Vamos, disse Goro. Madi, por quê? Tenho ternos suficientes para este ano e o próximo. Sou o encarregado mais bem vestido de Osaka, disse Mosasu, rindo. Ao contrário do irmão, Noah, Mosasu nunca tinha se interessado por roupas elegantes. Vestia as roupas bem cortadas que Goro queria que usasse apenas porque seu chefe era meticuloso quanto à aparência de sua equipe. Goro acreditava que os funcionários eram uma extensão dele mesmo e também era rigoroso com a própria higiene pessoal. Mosasu tinha muito o que fazer e não estava com vontade de ir à casa de Totoyama-san. Estava ansioso para telefonar para os jornais e publicar anúncios de vagas para novos funcionários. Precisavam de homens para cuidar do salão no turno da noite, no Paradise 6, e como o Paradise 7 ficava pronto em um mês, tinha que começar a pensar em contratar gente para lá também.
Você tem roupas adequadas para um encarregado, mas vai precisar de ternos novos para ser o gerente do set. O quê? Não posso ser gerente do set, exclamou Mosasu surpreso. Esse é o trabalho de Okada-san. Ele foi embora. O quê? Por quê? Ele estava ansioso para ser gerente. Ele estava me roubando. O quê? Não acredito. Ontudesu, disse Goro assentindo. Eu o peguei. Já suspeitava, apenas confirmei. Isso é horrível. Mosasu não conseguia imaginar por que alguém roubaria Goro. Seria como roubar o próprio pai. Por que ele fez isso? Jogo. Ele devia dinheiro a uns capangas. Disse que ia me pagar, mas foi perdendo cada vez mais. Você sabe como é. Enfim, a amante veio até aqui hoje de manhã para se desculpar por ele. Ela está grávida. Ele finalmente a engravida e em seguida perde o emprego. Idiota. Ah, merda. Mosasu se lembrou de todas as vezes que Okada tinha mencionado que queria um filho. Até uma filha serviria, ele dissera. Okada era louco por crianças e pachinko. Mas, apesar de toda sua experiência, nenhum salão em Osaka o contrataria se Goro o tivesse mandado embora por roubar. Ninguém roubava Goro. Ele pediu perdão? Claro, chorou como uma criança. Eu disse para ele sumir de Osaka. Nunca mais quero ver a cara dele. Soni, disse Mosasu, sentindo-se mal por Okada, que sempre tinha sido amável com ele. Ele era filho de mãe coreana e pai japonês, mas sempre dizia que se sentia coreano, porque era um homem passional. A esposa dele está bem? Mosasu sabia que Goro se dava bem com ambas as mulheres. Sim, a esposa e a amante estão bem, respondeu Goro. Mas eu disse à amante para se certificar de que ele não apareça mais aqui. Não serei tão generoso da próxima vez. Mosasu assentiu. Vamos até a casa de Totoyama-san. Estou cansado de me sentir triste. Ver as meninas dela vai me alegrar, disse Goro. Mosasu seguiu o chefe até o carro. Ele sabia que não deveria perguntar sobre seu novo salário. Por mais estranho que fosse, Goro não gostava de falar de dinheiro. O salário de gerente seria melhor do que o de encarregado. Mosasu estava economizando para a confeitaria da mãe e estavam bem perto de ter o suficiente para comprar uma pequena loja perto da estação de trem. Com a piora na saúde do tio Yosebi, a tia Kyung-hee não podia mais preparar doces para vender quando estava em casa. Com apenas a mãe e a avó trabalhando na barraca e Noa cursando o 3º ano em Waseda, em Tóquio, qualquer dinheiro extra seria bem-vindo para a família, pensou. Todo sábado à noite, Mosasu ficava orgulhoso ao entregar à mãe o gordo envelope com seu salário. Ela tinha tentado aumentar sua mesada, mas ele recusara, negando-se a aceitar mais do que o suficiente para a passagem de ônibus. Não precisava de muito, pois fazia as refeições no refeitório dos funcionários e Goro comprava suas roupas de trabalho. Mosasu trabalhava 7 dias por semana e dormia em casa. Quando ficava muito tarde, dormia em um dos quartos no alojamento dos funcionários do salão. A porta do salão se fechou atrás deles depois que saíram. Chefe, eu não sei. Acha que os outros rapazes vão me obedecer, como faziam a Okada? Perguntou Mosasu. Ele tinha ambição, mas gostava de ser o encarregado da manhã ou da noite nos salões. Era muito bom nisso. Ser gerente era algo mais sério. Todos respeitavam o gerente. Ele ficaria no comando sempre que Goro estivesse ausente. Okada tinha quase 35 anos e era alto como um jogador de beisebol. Fico lisonjeado e grato. Mas você sabe, acho que os outros gerentes podem... Cale a boca, garoto. Eu sei o que estou fazendo. Você é mais esperto do que os outros gerentes e sabe resolver problemas sozinho. O set é o salão mais importante. Como vou ficar supervisionando os outros, preciso que você seja astuto. Mas o set vai precisar de quase 50 funcionários. Como vou arranjar 50 homens? Na verdade, você vai precisar de pelo menos 60 homens e de 20 garotas bonitas para os balcões de prêmios. Está falando sério? Mosasu sempre apoiava os planos mirabolantes de Goro, mas aquilo parecia um pouco demais até mesmo para ele. Como vou arranjar... Você vai conseguir, sempre consegue. E pode contratar as garotas que quiser para os balcões de prêmios. Naturais de Okinawa, Burakumin, coreanas, japonesas, não me importo. Elas só precisam ser simpáticas e bonitas, mas não atiradas demais a ponto de assustar os homens. As garotas são sempre importantes. Eu não sabia que o dormitório podia acomodar tantos... Você se preocupa demais, é por isso que vai ser perfeito para o trabalho.
Goro sorriu de orelha a orelha. Mosasu pensou a respeito e teve que concordar. Ninguém se preocupava tanto com os salões quanto ele. No percurso de carro até o ateliê de Totoyama, o motorista e Goro conversaram sobre luta livre, enquanto Mosasu permaneceu em silêncio. Estava fazendo listas mentais de todas as coisas que deveriam ser providenciadas para o set. Enquanto ponderava sobre quais dos homens poderia remanejar dos outros salões, ele percebeu que talvez estivesse pronto para se tornar gerente de um dos salões, e isso fez com que desse um leve sorriso. Goro nunca se equivocava, talvez não estivesse errado a respeito dele também. Mosasu não era inteligente como o irmão, que estava estudando literatura inglesa em Waseda, em Tóquio, e lia grossos romances em inglês sem consultar o dicionário. Noah queria trabalhar para uma empresa japonesa. Nunca havia desejado trabalhar em um salão de pachinko. Noah achava que, depois que comprassem a confeitaria, Mosasu deveria trabalhar com a família. Como a maioria dos japoneses, seu irmão achava que os salões de pachinko não eram respeitáveis. O carro parou diante de um prédio baixo de tijolos vermelhos que havia abrigado uma fábrica têxtil antes da guerra. Um grande caquizeiro protegia do sol a porta de metal cinza. Totoyama, que confeccionava todos os uniformes dos negócios de Goro, havia ganhado e economizado o suficiente para transferir sua produção do ateliê improvisado na casa, perto de Kaino, para aquele local. Ela e os filhos, Haruki e Daisuke, viviam agora em 3 cômodos nos fundos, e ela usava o restante do prédio como local de trabalho. Empregava meia dúzia de assistentes que trabalhavam 6 dias por semana, costurando uniformes. Por causa do boca a boca, passou a prestar serviços para outros empresários coreanos em Osaka, e agora fazia uniforme para o restaurante de Yukiniku e outros salões de pachinko na região de Kansai. Mas os pedidos de Goro sempre tinham prioridade, porque havia sido ele quem dissera aos outros para contratá-la. Quando Goro tocou a campainha, Totoyama-san atendeu a porta. Um aprendiz lhe servia um chá aromático e bolachas de trigo importadas em uma bandeja laqueada. Totoyama levou Mosasu até o espelho para poder tomar as medidas dele. Com alfinetes na boca, mediu o comprimento de seus longos braços. — Você emagreceu, Mosasu-san, comentou ela. — Sou Ni, respondeu ele. Goro-san sempre me diz que preciso comer mais. Goro assentiu enquanto mordiscava os biscoitos e bebia uma segunda xícara de genmaicha. Ele estava sentado em um banco de cedro, coberto com almofadas de um tecido índigo. Sentiu-se tranquilo observando Totoyama trabalhar. Sempre se sentia melhor quando resolvia problemas. Okada se revelara um ladrão, então tinha se livrado dele, e agora ia promover Mosasu. A ampla e arejada sala de trabalho havia sido pintada de branco recentemente, mas o piso de madeira ainda estava gasto e velho. O chão era varrido todos os dias, mas os retalhos de tecido e pedaços de fio da manhã se espalhavam pelas áreas ao redor das mesas. Uma pálida coluna de partículas de poeira atravessava a sala, iluminada pelo feixe de luz diagonal que entrava pela claraboia. No salão comprido havia 6 máquinas de costura e uma garota sentada atrás de cada uma delas. Elas tentavam não olhar para os homens, mas não podiam deixar de se sentir atraídas pelo jovem que ia ao ateliê pelo menos uma vez por ano. Mosasu tinha se tornado um rapaz muito atraente. Tinha um olhar decidido do pai e um sorriso agradável. Gostava de rir, e essa era uma das razões pelas quais Goro o apreciava tanto. Mosasu era entusiasmado e pouco propenso a mudanças de humor. Estava vestindo um uniforme de encarregado que havia sido produzido no ateliê, e as garotas que haviam costurado suas roupas se sentiam ligadas a ele, embora não admitissem. Elas sabiam que Mosasu não tinha namorada. — Há um rosto novo aqui, comentou Goro, cruzando os braços. Ele examinou as meninas com atenção e sorriu. Levantou-se e caminhou até elas. Fez uma grande reverência, o que foi engraçado, porque ele era uma pessoa muito importante. As garotas se levantaram todas ao mesmo tempo e fizeram uma reverência. Goro balançou a cabeça e fez uma cara engraçada, franzindo o nariz para fazê-las rir. — Sentem-se, disse ele. Tinha uma espécie de habilidade cômica combinada com certa delicadeza física. Para fazer as mulheres rirem, andava balançando os ombros. Era um homenzinho robusto que se movia de um jeito engraçado e gostava de flertar com todo tipo de mulher. Você se lembrava dele.
Queria que ele gostasse de você. Como faziam muitas brincadeiras, era fácil esquecer que ele era um empresário poderoso e rico o suficiente para possuir 7 salões de patinco. Bastava uma palavra sua para que um homem adulto deixasse Osaka para sempre. Eriko-san, Reiko-san, Midori-san, Hanako-san e Motoko-san. Ni? Recitou Goro perfeitamente antes de parar diante da garota nova. Goro Desu, disse, apresentando-se. Você tem lindas mãos. Yumi Desu, respondeu a jovem ligeiramente irritada com ele por distraí-la do trabalho. Totoyama deixou de tomar as medidas e olhou para a garota nova com o senho franzido. Yumi costurava melhor que todas as outras, mas costumava ser muito reservada, almoçando sozinha ou lendo durante os intervalos, em vez de conversar com as companheiras. Sua destreza e sua natureza pessoal eram secundárias diante do fato de que ela tinha que respeitar Goro-san, até mesmo paparicá-lo. Para Totoyama, Goro-san era um grande homem, verdadeiramente bom. Embora brincasse com as garotas, nunca fazia nada inapropriado. Goro nunca havia convidado nenhuma delas para sair, nem feito nenhuma das coisas ruins que seus outros clientes masculinos tentavam fazer. Yumi trabalhava para ela havia 2 meses. Por seus documentos, Totoyama sabia que ela era coreana, mas usava um nome japonês e nunca falava de sua origem. Totoyama não se importava com nada disso, desde que a funcionária fizesse seu trabalho. Yumi era uma garota elegante, com pele boa e seios firmes. Não tinha um corpo bonito para usar kimono, mas tinha o tipo de curvas das quais os homens gostavam. Era natural que Goro-san a tivesse notado. Goro-san, então Mozasu-san vai ser o novo gerente do set? Perguntou Totoyama. Que feito maravilhoso para um homem tão jovem. Mozasu baixou os olhos, evitando os olhares de curiosidade e admiração das costureiras, exceto Yumi, que continuou costurando. Sim, Mozasu-san vai precisar de 3 ternos escuros. Use um bom tecido, por favor. Ele vai precisar de algumas gravatas bonitas também, diferentes das demais. Algo elegante que o faça parecer mais velho. Mozasu se deteve diante do espelho triplo e olhou para Yumi, que trabalhava diligentemente. Ela era linda. Tinha os ombros delgados e largos e o pescoço comprido, que o fazia lembrar o desenho de um cisne em uma caixa de detergente. Quando Totoyama terminou de tomar as medidas de Mozasu, os homens voltaram para o carro. Yumi-san, a garota nova, é muito bonita, tem um belo traseiro, disse Goro. Mozasu concordou. Goro riu. Finalmente, o garoto trabalhador se interessa por alguém. Essa garota seria boa para você. Na semana seguinte, quando voltou sozinho para mais uma prova, Totoyama estava terminando de atender um cliente e pediu a Yumi que buscasse o terno dele. Yumi entregou a ele o terno parcialmente acabado e apontou para o provador atrás da cortina de tecido índigo. Obrigado, disse Mozasu em japonês. Ela não disse nada. Simplesmente ficou parada, impassível, esperando que Totoyama a dispensasse daquela tarefa. Quando Mozasu saiu, Yumi estava em pé diante do espelho, segurando uma almofada de alfinetes de lã escarlate. Totoyama ainda estava ocupada com outro cliente. Yumi olhou para a gola do terno e inclinou a cabeça. A lapela precisava de ajustes. Meu nome é Mozasu Boku. É um prazer conhecê-la. Yumi franziu o senho para a lapela e tirou um alfinete da almofada para marcar o local. Não vai me espetar, vai? Disse ele rindo. Yumi contornou o corpo dele para verificar a pala. Não vai falar comigo? Sério? Não estou aqui para falar com você, e sim para fazer os ajustes necessários no terno. Se eu a levar para jantar, talvez possamos conversar, disse Mozasu, repetindo uma frase que ouvira Goro usar com as mulheres. Mozasu nunca havia convidado uma garota para sair, mas agora ele era gerente do Paraidazu 7. Uma garota poderia ficar impressionada com isso, ele pensou. Não, obrigada, não vou jantar com você. Vamos lá, todo mundo precisa comer. Essa era mais uma das frases de Goro. Você sai do trabalho por volta das 7h30. Eu sei porque já estive aqui antes para pegar uniformes. Depois do trabalho vou estudar, não tenho tempo para bobagens. Eu sou bobagem? Sim, é. Mozasu sorriu. Ela não falava como ninguém que ele conhecesse. O que está estudando? Inglês. Eu sei falar inglês, posso ajudá-la. Você não sabe falar inglês.
Hello, Miss Yumi. My name is Moses Baek. How are you? Perguntou ele, repetindo as frases que tinha praticado com Noah. Onde aprendeu isso? Você nem terminou o ensino médio? Questionou Yumi. Como sabe disso? Perguntou ele, sorrindo. Não importa, disse ela, vendo que Totoyama estava se aproximando. Miss Yumi, do you like the fascinating novels of Mr. Charles Dickens? Yumi deu um leve sorriso. Em seguida fez uma reverência para a chefe e apontou as áreas que precisavam de ajustes. Ela se curvou de novo antes de deixá-los e voltar para sua máquina de costura. Sinto muito por fazê-la esperar, Moça Susan. Como você está? Como está Goro-san? Moça Su respondeu com educação. E quando ela estava quase terminando de colocar os alfinetes, virou-se e espirrou de forma exagerada, curvando as costas, dobrando-se sobre si mesmo e desfazendo as costuras alinhadas com tanto cuidado. Ah, eu sou um idiota, sinto muito, disse olhando para Yumi, que estava tentando não rir. Devo voltar amanhã ou depois de amanhã? Talvez eu consiga passar aqui antes que fechem. Ah, sim, por favor, disse Totoyama avaliando as costuras rasgadas, alheia aos olhares trocados pelos dois jovens. Vai estar pronto amanhã à noite.